Ó, o homem aí. Boa noite. Tudo bom, Adriano? Boa noite, Renato. Tudo bem? O pessoal tá ouvindo bem? Boa noite a todos que estão conosco aí. Tô te ouvindo muito bem, chegando legal. Então, ótimo, beleza. Vamos começar? 7-1, pontual. Bora. Então vamos lá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Vai ser muito gostoso, muito descontraído nossa conversa aqui hoje, né, Renato? Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre confinamento, por que eu devo confinar, né? E quando a gente pensou essa ideia, não tinha ninguém melhor para convidar do que o Renato, né? Zootecnista, formado pela FASU, 29 anos de experiência aí no ramo de nutrição animal, consultor técnico da Campo também, e posso dizer que é meu grande amigo, companheiro de trabalho. Obrigado, Isso Renato. aí, meu amigo. Vamos junto. Eu que agradeço, Adriano, o convite aí. É bom demais estar com você. Você é um cara companheiro demais, né? E obrigado a todo mundo que está conosco. É isso aí, Cardão. Vamos beber água limpa, né? Isso é essencial nos confinamentos. O Ricardo é fera. Tá conosco sempre aí também. Valeu, meu amigo, parceiro. Muita gente que tá aí conosco. Tem pessoal do Rio Grande do Sul colocando aí. Bacana, né, cara? Muito legal isso aí. Muito joia. Muito, muito bom essa mistura de conhecimento para a gente sempre tá pensando o melhor em prol da pecuária de corte, né? Principalmente a de corte, né? Exatamente. E a gente não vai. Eu acho que o assunto é bem legal hoje, né, Adriano? Porque a gente está falando sobre o porquê, né? Não é. Acho que confinamento tem muitas tecnologias, tem muitos detalhes que eu falo que sempre o detalhe que faz a diferença, e confinamento é simplesmente detalhe. Mas a gente quer ver hoje repensar um pouquinho o porquê que a gente deve confinar ou não deve confinar. Eu acho que é bem legal essa conversa nossa, né? Então, assim, eu acho que tem pessoas que estão aparecendo de várias partes do Brasil, Sul, Minas Gerais e tal, para a gente poder, eu acho que, bater um papo sobre isso daí. É exatamente, uma estratégia, né, que ainda pouco difundida, apesar de ser antiga, mas ainda pouco difundida, representa poucos animais abatidos no Brasil ainda, mas que tende a crescer bastante, né, esse confinamento, seja ele de qual tipo o nosso cliente vir a querer fazer, né? Tiver estrutura, tudo na fazenda, né? Exatamente. Então, e a gente tem visto, só assim, aproveitando o que você falou aí, que é interessante, que é uma tecnologia, uma estratégia espetacular, mas muita gente ainda não a faz. E no Brasil nós temos hoje uma quantidade de animais confinados relativamente pequena, quando a gente pensa a nível de abate que nós temos no Brasil em número total. E hoje os dados da Socom mesmo dizem que deve haver uma redução esse ano de 18% dos animais confinados. Então, assim, será que é a estratégia? O que será que acontece, né, que ainda nós não temos uma utilização mais massiva dessa tecnologia, dessa estratégia? Então é para a gente poder realmente pensar aqui hoje. Exatamente, a segurança do negócio futuro, né? Um preço futuro, né? Essa incerteza de mercado. Sim. Muito é isso bom. aí. Muito bom. Então vamos meio que direto para a pergunta, porque aí a gente vai discorrendo sobre, né? Exatamente. Para a gente poder passar para o nosso cliente, para o nosso amigo que está prestigiando aí, por que eu devo confinar, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre coloca, né? Por que eu devo confinar? Porque se a gente for parar para pensar, no nosso Brasil Central em especial, não é? Nós temos uma sazonalidade climática, uma sazonalidade de chuvas, de temperatura. Como consequência disso, nós não temos uma produção estável e contínua de forragem a nível de pasto. Então, assim, a gente pensar que o animal tem uma exigência para ser atendida, quando eu não tenho alimento suficiente, nem em quantidade, nem em qualidade, em uma época do ano, ele vai entrar em déficit nutricional. Como consequência disso, ele perde peso. Quando tiver tudo muito bom, ele ainda, vamos dizer assim, que ele não ganha.
mas normalmente ele vai tender a perder peso. Então essa pergunta, por que confinar? Porque a gente tem visto também, Adriano, que, vamos dizer assim, há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos um período seco um pouco mais curto. E ele parece que ele vem alongando esse período seco. Antes a gente começava a ter chuvas, não vai muitos anos, em setembro estava chovendo, né? Começo de primavera. Hoje a gente vai pegando chuva em algumas regiões em novembro, final de outubro. Então isso estende mais ainda o período, acaba encurtando o período de produção de forragem para ser consumida via pastejo. Certo. Então a gente pergunta, por que confinar? Então a primeira resposta é porque eu preciso de uma estratégia num período de escassez de alimentos, no caso, escassez de forragem. Certo. Porque se eu não tiver essa estratégia, eu vou ter um ciclo longo no meu processo. Hoje, a gente está falando de uma pecuária intensiva, trabalhando muito o processo de intensificação. A gente está trabalhando muito animais geneticamente melhorados, precoces. A gente tem uma produção grande de alimentos, a agricultura nossa é muito eficiente. E aí a gente começa a ter um déficit na época da seca de produção, porque se eu não tenho forragem, o animal não tem comida, ou se eu tenho forragem, ela está de baixa qualidade, como é que esse animal vai desempenhar? Como é que ele vai receber os nutrientes essenciais, aminoácidos, energia, minerais, vitaminas, né, e todo o contexto nutricional para que ele possa desempenhar? Então essa é uma estratégia que nos auxilia, então, de imediato a encurtar ciclo. E quando a gente fala de confinamento, eu não estou pensando apenas no confinamento de engorda e terminação. Sim. Eu estou pensando no confinamento de recria. Perfeito. Eu estou pensando, inclusive, no confinamento, que hoje é uma realidade já nos Estados Unidos, e a gente já começou a tatear isso daqui no Brasil, um confinamento de vacas. Show, né? De uma dieta coisa, né? menos densa, aumentando a eficiência, aumentando a capacidade de suporte da fazenda. Programação Então, assim, fetal, é uma né? estratégia, programação fetal. Então, já entra numa estratégia de quê? Encurtar o ciclo. Então, se a gente for pensar no confinamento, uma primeira resposta, encurtar o ciclo da pecuária, que é muito longo ainda, né, Adriano? Com certeza, muito Você ainda vê boi no frigorífico de 4 anos de idade. Normal mesmo, usualmente, né? Então, assim, como é que você pensa numa pecuária moderna, fazendo genética, né, e abatendo um animal de 4 anos? O que nós estamos buscando é um animal mais jovem. Ainda mais nesse sócio que arrumou agora na pecuária, que é o ágil, né? Para diluir ágil, Sim. diluir custo fixo, né? Encurtar Sim, ciclo, né? Sim, encurtar ciclo. Então, assim, quando você encurta o ciclo, se a gente for pensar, por exemplo, se eu tenho abate de 1.000 bois por ano, se eu tenho um ciclo de 4 anos de idade, eu preciso ter 4.000 animais na minha fazenda. 1.000 de 1 ano, 1.000 de 2, 1.000 de 3 e 1.000 de 4 anos de idade. Se eu abato com 2 anos, eu tenho que ter 2.000 animais na minha fazenda, na minha propriedade. Agora você imagina, de 2.000 para 4.000, olha o volume de capital investido que eu tenho que ter em gado. Com certeza. Olha o volume de dinheiro que eu tenho que investir e imobilizar em terra. E com a mesma receita, Adriano. Uma receita Exato. de 1.000 bois por ano. Não mudou a receita. Eu tenho que ter mais desembolso sem ter mais receita. Então isso também tem que pensar nessa estratégia. É óbvio que tem que haver um investimento para que você faça um animal de 2 anos, mas Com certeza. o planejamento é que vai mostrar para nós a viabilidade, não só técnica, mas a viabilidade econômica do processo. É isso que a gente vai discutir bastante agora nessa questão de a fase final ali, que é o confinar, né? Mas que tem que estar inserido nessa pecuária moderna, de giro mais rápido, né? E a questão do encurtamento do ciclo, você começa a ter uma redução na idade ao abate. E isso, você traz um animal mais jovem, que é um animal muito mais eficiente do ponto de vista zootécnico. Né? Então, você tem um animal que você encurta o ciclo, um animal mais jovem, uma qualidade de carcaça, de carne melhor, né? Que o mercado cada dia mais vem exigindo isso,
você tem uma exigência maior de ter qualidade de carcaça, porque o mercado consumidor quer uma carne de qualidade. E o animal jovem, a gente consegue fazer isso também. Perfeito. Acompanhando esse raciocínio do porquê confinar, quando a gente está nesse ciclo longo, esse ciclo muito longo, quando eu disse que eu tenho que ter mais terra, é porque se eu não tenho uma estratégia de ter alimentos suplementares na época da seca, na época da entre-safra, eu tenho uma lotação muito baixa da minha fazenda. Por quê? A minha referência passa a ser o período de seca, de lotação. Então eu falo assim, nas águas eu suporto 4A por hectare, mas na seca é só 0,8. Como é que você vai trabalhar com 4A nas águas e na seca com 0,8? Você vai fazer o que com os animais? Destrói a média ano, precisa... né? A média destrói a média ano. E não só a média ano, mas o que você vai fazer com os animais das águas que vai vir para a seca? A não ser que você tenha uma estratégia muito forte de comercialização desses animais. Então o confinamento, ele faz com que você aumente a lotação da sua fazenda. Ele vai lotar mais. Porque se você tem mais oportunidade de comida, quando não tem comida disponível nos pastos, você vai continuar mantendo uma lotação alta. Consequentemente, isso é muito lógico, você aumenta a taxa de desfrute na sua fazenda, na sua propriedade. Hoje, a média Brasil, isso há muitos anos, historicamente a gente pegar nos últimos 20 anos, que eu posso falar que a gente vem acompanhando, a média é de 19%, 21%, 22% de taxa de desfrute e não sai disso. Ou seja, eu tenho um aproveitamento muito baixo dos nossos animais. Tem fazendas que a gente já está acompanhando, que tem 80%, claro, um ciclo de recria e terminação, com 75%, 80% de taxa de desfrute, algumas 90% de taxa de desfrute. Show demais. Então, ou seja, um giro muito rápido. Isso me dá uma velocidade muito mais de retorno do meu capital que eu investi. Então, nós temos um aumento da taxa de desfrute no meu rebanho. Nós estamos falando, por que eu confinar? Eu sei que o nosso tempo é muito, eu listo 12 tópicos ou 13 tópicos que a gente discute falando sobre isso. Por que a gente deve confinar? Uma outra estratégia espetacular, que isso aí é uma estratégia comercial, é uma questão de opção de compra na época da seca. Estava acabando, antes de entrar na live, discutindo com um outro parceiro nosso, exatamente isso. Falei, porque ele já está com a negociação travada, fechada. Falei, amigo, né, vamos sem citar nomes, uma oportunidade de você comprar animais e encaixar nesse processo. Perfeito. Por que comprar animais? Porque muitos produtores na época das secas, que não têm a estratégia de confinamento ou de alimentação suplementar, vão passar uma dificuldade muito grande de onde colocar animais que às vezes vinha com uma lotação alta das águas e não tem onde colocar. Então acaba tendo que vender a um preço baixo. Exato. E eu aprendi isso com meu avô, a gente vem falando sempre, você ganha dinheiro aonde? Na compra, não na venda. Então se você consegue comprar bem, você tem comida, por que não? Outra resposta por que eu devo confinar? Então em cima disso a gente vai trabalhando. Se eu desafogo a minha fazenda, eu descanso as minhas pastagens. Com certeza. Adriano, você tem um cara experiente também. Como é que estão as pastagens aí do gado, aí, da turma que não tem estratégia na seca agora? Como é que fica? É terrível, né? Baixa qualidade e baixo volume, né? E o grande problema, vai para o chão, a gente chama que vai para o chão, né? Os pastos foram para o chão. O que quer dizer? Você tem um consumo excessivo da massa da forrageira, que isso depois dificulta rebrote quando não morre, né? Quando não morre o pasto. É que a turma esquece muito de fazer o cálculo que nas águas o animal colhe a forragem e ela rebrota, com ou sem adubo, né? Solo mais ou menos fértil. Agora na seca o animal colhe e ela não rebrota, colhe e não rebrota. Fazer uma programação, né? Exatamente. E muitas vezes também, né, Adriano? O pessoal, na época das águas, como tem um rebrote, como você mesmo disse, você tem respeita-se mais altura de entrada e saída. Exato. Na seca não tem jeito, poxa. Como é que faz? Na seca não tem, então tem que comer aquilo ali. Então joga pro chão a fazenda.
né? Você joga para o chão a fazenda, aí a gente tem capacidade de rebrote depois comprometida. É uma vantagem do confinamento você ter uma forragem, uma pastagem descansada. Assim que ela começa a chover, explode. Então é uma outra estratégia, né? Aí o Mateuzinho acompanhando a gente lá dos Estados Unidos aí, cara, tá vendo? O homem tá acompanhando a gente aqui, que bacana. Nós estamos internacional, hein? Tá vendo? Rapaz do céu. Chegou até uma pergunta aí dos castelhanos lá, dos espanhóis. É mesmo? Ainda bem que nós estamos aí. Você tá tão tradutor aí, na hora, automática aí, nosso amigo Adriano. Muito bom. Fábio Carneiro, parceiro nosso, tá conosco. Bom demais. Então, assim, vamos continuando, porque a gente tem um tempo meio corrido, né? Tá cronometrado. Show. Quando a gente pensa, então, esse descansar a pastagem, eu tô pensando já na época das águas. A gente precisa parar de ser imediatista, né, Adriano? Pensar só no imediato. E lá na frente, como é que vai ser? A gente lembra sempre que a turma começa a falar assim, não, mas em outubro chove. Tá, outubro chove, mas e o pasto para sair? Não, você não vai chover e ter pasto. Ainda mais se tiver com gado em cima, né? Então você tem que chover, esperar a pastagem rebrotar, para você ter massa para o animal consumir. Senão, é legal não tem rebrote. É legal que nesse período de estratégia de compra, de reposição e tudo, o tanto que o confinamento, seja ele terminação, seja qual, seja recria ou terminação, encaixa muito bem, né? Porque numa transição, a gente costuma falar de sequestro, um termo estranho, né? Mas você faz um confinamento de sequestro numa compra, aí, numa garrotada, numa bezerrada, o tanto que a fazenda descansa, você consegue manejar melhor a fazenda, né? É muito bom, né? Essa intensificação do processo pecuário, eu acredito que ela é sem volta, né? Seja na terminação, na recria. Hoje já estamos falando de confinamento de cria, né? Que é quase inacreditável isso, né? Programação fetal, tanto que é positivo isso para o setor todo, pecuária de corte, né? E o tanto que é benéfico a estratégia confinar, né? Desde que seja bem feito, bem ajustado, bem planejado, né? Perfeito. E você falou uma coisa interessante, eu tenho usado hoje muito, também não gosto da palavra sequestro, então eu tenho usado muito a palavra confinamento e recria. Fica né, acho que mais leve, inclusive. A gente usa muito esse termo, né? Aí tem gente que conhece sequestro ainda. Exatamente. Então eu falo sequestro, depois eu venho logo falando de confinamento e recria. Uma coisa que muita gente fala também, é assim, mas lá na minha fazenda, na minha propriedade, a terra eu não vou conseguir produzir silagem de milho, silagem de sorgo, tal. Temos muitas estratégias aí de produção de volumoso, mas uma delas que eu tenho gostado muito, Adriano, que é para quebrar, inclusive, esse paradigma aí, é ensilar capim, ensilar pasto, né? Então a gente consegue sim produzir confinamento de recria, que na minha opinião é uma das melhores estratégias, usar silagem de forrageira, de mombaça, de pânicos em geral, principalmente. Rende bem, né? Deixa bem feito, né? Isso. E acaba que você prepara o solo também, né? Você melhora seu solo. Valoriza. Então você colhe bem nas águas. E também serve para confinamento de terminação. Porque a gente serve como fonte volumoso, como fonte de fibra, parcialmente energia, e a gente consegue equilibrar e fazer isso de uma forma ajustada para também terminação, né? A gente sabe bem, nós temos confinamentos nossos rodando hoje aí com silagem de capim e vai muito bem. Então não é, mas eu não tenho. Tem. Você pode conseguir produzir na sua propriedade alimentos que são muito interessantes para esse período de entre safra, né? Exato. Se a gente for, né, pensando, vamos para a gente dar continuidade respondendo mais por que confinar, ver que vai aparecendo mais entendimento nesse assunto, né? A gente pode pensar que a gente começa a explorar mais as carcaças. Porque, veja bem, se você começa na época das águas, muita gente fazendo um trabalho bacana de época de águas aí, colocando, intensificando, como você mesmo disse, lotação 4, 3, 5A por hectare, e aí você vem construindo uma carcaça, né? E aí, de repente, chega seca, e eu não tenho comida. O que acontece com esse animal? Ele para de crescer, né? De repente a gente faz uma suplementação com concentrado ou com proteinado de alto consumo, você dá um certo ganho, mas ele dá uma estabilizada, né?
Se você pegar o bezerro, Adriano, o bezerro é recém-desmamado. O bezerro, quando você desmama o bezerro, ele dá uma taxa de ganho na ordem de 0,6 a 0,7% do peso vivo médio dele por dia. Você vem com o animal explodindo em crescimento, aí você trava ele e joga ele pro chão de novo. Então, assim, eu tô perdendo. Né? O desempenho de bezerro é muito expressivo, né? A gente não faz a conta né? O bicho nasce com 40 quilos, desmama com 200, 230, 250, né? Em 7 meses, né? Então, assim, é uma taxa de crescimento extremamente alta e a gente explora bem. Às vezes, alguns fazem uso do creep feeding, que é uma excelente estratégia, mas depois de desmamar, se eu pegar um animal que está comendo creep feeding e colocar ele num pasto de baixa qualidade, infelizmente, ele vai perder grande parte daquilo, tudo que ele construiu, né, no período de cria comendo creep feeding, porque ele não tem mais. Ele é exigente em mantença, não consegue retirar daquela forragem seca, começa a perder. Então, é uma outra estratégia para você explorar a carcaça. E quando você explora a carcaça, você continua dando ganho nesse animal, você está encurtando o seu ciclo, você aumenta o rendimento de carcaça. Você começa a aumentar o rendimento de carcaça também. Esse animal começa a ter uma construção de carcaça e aí você começa a montar o seu boi lá do ponto de abate. É uma coisa que a gente tem, uma coisa que eu acho que é enriquecedor nesse momento, Renato, a gente tem conversado muito com os clientes, né? E uma das variáveis que a gente leva em conta hoje, os clientes ligam, comprei uns bezerros assim na reposição programada, tal. Vamos dar uma investigada se ele não estava comendo creep. Para a gente traçar essa estratégia de seca agora. Tá? A gente tem que ver o histórico. Perfeito, cara. E a gente, às vezes, as pessoas compram os animais, não sabe o histórico dele, e aí se frustra, né? Pô, comprei um animal pesado e tal, e aí se você não der continuidade no ganho, obviamente que ele vai ter uma exigência maior e às vezes não desempenha aquilo que a gente se propôs a fazer. E a gente tem visto, Adriano... Oi, você ia falar? Só para a gente já ir finalizando esse tópico, para a gente já entrar no outro, que o tempo é corrido, hein? Então vamos lá. Então eu vou botar mais outros tópicos aqui que eu entendo que seja interessante. Por que confinar? Você faz uma carcaça de qualidade também, né? Você consegue dar um bom acabamento naquele animal. Você consegue melhorar a carcaça e melhorando o rendimento. Muita gente que abate a pasto, mesmo somente a pasto, mas tem um rendimento de 52%, 53%. Você faz um confinamento, você faz uma boa estratégia, você reduz o tamanho do trato digestório, você consegue ter rendimentos muito superiores. Porque você faz uma carcaça bem acabada, com boa qualidade. Acho que um comentário válido também, Renato, é o tanto o escoamento de uma carcaça de melhor qualidade, né? Na gôndola do mercado, você estimula o consumo, né? Sim, e o próprio frigorífico também, né? Ele tem interesse nesse produto, né? Sim. Você vê que hoje já temos premiações de mais jovens, né? Não está tão sólido ainda, né? Mas esse é o caminho. Né? Mais 3 tópicos que eu queria só abordar para a gente passar para a próxima programação que você fez aí. É o seguinte, cara. Você tem hoje que muita gente, que às vezes não faz conta disso, mas produção de adubo orgânico dentro do confinamento. Quanto que cada animal consegue produzir. Faz uma conta muito simples. Um boi que fica 100 dias ali confinado, quanto que ele produz de esterco, aquilo tudo é adubo que retorna para os pastos. Então você, além de melhorar a qualidade da sua pastagem, do seu solo, você economiza em adubação química. E muita gente deixa de fazer essa conta. 8, 9 quilos de matéria seca, né? Um grande exemplo é nosso amigo que acabou de entrar aí, né? O Márcio, né? Eu não consigo ver quem está entrando, às vezes trava para mim. Exatamente. Márcio, nosso companheirão aí. Né? Tanto que está lá produzindo. Né? Já tem muitos, né, Márcio, que vai começar a produzir esse adubo orgânico e vai começar a gerar receita, vai começar a vender, vai gerar receita para o sistema de produção, oriundo também do confinamento. Você vê que tem cliente nosso hoje que já excedeu o nível de adubação, que já está vendendo esse produto, né? É isso que eu estou falando, está vendendo receita, fazendo receita. Em falar em receita, um outro item importante do porquê confinar é que você escalona a receita na fazenda. Se você falar, não, eu só abato na época das águas. Então você tem dinheiro só nas águas.
E na seca? Não, na seca eu vou só ficando colocando dinheiro. Então você escalona a receita também. Você consegue fazer um escalonamento, não, eu tenho abate em 4, 5 períodos do ano. Então você já começa a escalonar, que você pode escalonar a entrada de animais, né, dentro do confinamento, e finalizando, me dá rentabilidade no meu sistema. E não é regra, mas sempre você não é regra, mas você vai buscar aí um preço melhor na entre-safra, né? Está produzindo onde é um cenário diverso de produção. Você tem que ser melhor remunerado por isso, né? Sim, sim. Mas, claro, e hoje com as estratégias... né? Isso, estratégia hoje aí de você, né, ter um preço já pré-determinado, quando você vai entregar seu boi, e o pecuarista está aprendendo a fazer isso. Que legal. E isso é uma estratégia bacana de estratégia de negócio. Então, nós precisamos usar tudo isso. O confinamento insere bem nisso daí. Tá? Então, eu acho que a gente teve bastante informação para por que confinar. Acho que as respostas são essas aí. Ótimo. Assim, com a pecuária ficando mais intensiva, você vai profissionalizando a venda do animal também, né? A B3 vai ajudar mais, os termos frigoríficos vai ajudar mais, né? Então isso aí com certeza vai profissionalizar aí ao ponto de ser uma coisa corriqueira de todo mundo fazer. E é muito bom você garantir seu lucro. Com certeza. Mas, Renato, só para a gente seguir aqui, a gente já falou, né, o porquê que eu devo confinar, bom, fazer o confinamento, né, tantos pontos positivos, né? Mas quando você vai fazer um confinamento, quais os tipos, assim, para a gente poder falar para o nosso cliente, quais os tipos de confinamento ou estratégia de confinar que tem? Tem um tradicional, né? É porque muitas vezes as pessoas assustam, né? Nossa, confinamento. Custo alto. Realmente, Adriano, acho que tem que ser uma abordagem bastante interessante, porque o investimento é grande, né? Você precisa fazer um investimento, principalmente em alimentação, porque o boi você já tem, e algumas vezes estrutura, né? Mas mais do que isso, precisa ser um sistema que tem bastante responsabilidade. E cada dia mais, eu estou aprendendo cada dia mais, cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Legal, eu vejo que o grande diferencial dos resultados chama-se pessoas. As pessoas que fazem o resultado, sabe? Exatamente. Quando a pessoa entende o que ela está fazendo, quando ela sabe o que ela está fazendo, por isso que cada dia mais a gente percebe o quanto que a capacitação é importante. Nós estávamos juntos fazendo uma capacitação sexta-feira passada, né? Você vê que as pessoas têm vontade de aprender. Têm vontade de aprender. As pessoas querem aprender, mas ainda não estão aptas, muitas vezes, né, por não terem realmente a oportunidade de conduzir esse processo. Então, o confinamento, como a gente fala aquele detalhe, eu preciso ter pessoas que realmente façam a coisa funcionar, a coisa acontecer, né? Isso, para nós, é extremamente importante. Então, assim, você me perguntou quais os tipos que a gente tem. Perfeito. Então, a gente tem várias formas de poder fazer esse confinamento, né? O mais tradicional, que é o confinamento, que o animal fica fechado numa área restrita, com volumoso, fornecido junto com o concentrado, né? A gente recomenda hoje sempre o uso de um vagão misturador, tem vários no mercado de boa qualidade. Particularmente eu tenho muita preocupação quando eu vejo aquele vagão distribuidor, porque a gente não tem controle sobre ele, sobre o que é feito com aquele sanduíche, né, o famoso, o sanduicheiro, né? A gente não tem controle sobre o que está sendo fornecido para os animais e tal, então é bem complicado. Então esse é o tradicional, é onde a gente tem uma programação que se coloque volumoso, e vários tipos de volumoso, silagem de milho, silagem de capim, silagem de sorgo, tem N tipos de volumoso que a gente pode usar, cana de açúcar, silagem de cana, né? E concentrado. Claro que quanto melhor a qualidade do volumoso, menos eu vou ter medo de concentrado. Igual vaca de leite, tá? Mas a gente pode também fazer um volumoso de baixa qualidade, como o caso da bagaço de cana. Começamos a soltar os animais lá da São Joaquim, né? Quem teve oportunidade aí das novilhas saírem muitíssimo bem acabadas, com 506 quilos de peso vivo, gordas, comendo bagaço de cana. Só bagaço? Claro que não, né? Uma dieta bastante adensada em energia, mas que tinha
a fonte volumoso bagaço. Outra estratégia que a gente pode trabalhar, que vem crescendo muito, é o TIP, terminação intensiva a pasto, neste caso especificamente, confinamento a pasto. O quanto que ele é uma estratégia hoje que a gente está dominando e também precisa ter esse conhecimento aprofundado, né, de como é que funciona bem o sistema de confinamento a pasto, onde o animal vai consumir a quantidade de concentrado, né, de ração concentrada, semelhante ou até um pouco mais do que ele consome no tradicional, e tendo o pasto como um alimento para poder regular o seu metabolismo para que evite aí algum distúrbio. Legal. A gente não espera muita qualidade da forragem. O que você precisa nessa situação? Piquetes e com área de cor suficiente para consumo dessa ração, porque realmente vai ser na ordem de 1,8 até 2,2% do peso vivo em concentrado. Então tem que ter uma área maior de coxo para fornecimento. Então eu tenho um animal no meu pasto, um piquete, e que vai estar sendo alimentado com ração concentrada. E tem que fazer uma ração bastante balanceada. E outra estratégia também de confinamento seria o confinamento sem volumoso. Dentro dos currais de confinamento, onde eu não uso volumoso. E aí tem algumas estratégias, né, que a gente também tem que tomar um certo... dentre elas, é a que mais tem um desafio metabólico, porque está falando de uma dieta sem volumoso, né, então o animal tem que receber ali dentro fibra fisicamente efetiva para que ele possa ter uma eficiência em desempenho sem ter muito distúrbio metabólico. E aí a pergunta, qual que é o melhor? Isso depende muito das estratégias, né? A melhor é aquela que dá maior rentabilidade. Essa, para mim, é melhor. Seria até a próxima pergunta para a gente poder tá discutindo. Algumas vantagens e outras não tão vantagens de cada um dos 3 confinamentos. Confinamento mais tradicional, com vagão, misturador, silagem, seja ela qual for, né? O sem volumoso, né? E o TIP. Quais as vantagens, né? E algumas situações que não são tão vantajosas, né? Então, aí a gente pode enumerar muitas delas, né? E a gente pode ficar bastante tempo falando sobre isso também. 5 minutinhos, se a gente for... 5? Bem breve. Fica complicado fazer isso, né? Falar isso daí, mas vamos lá. Então, assim, se eu for pensar aí com relação, vamos voltando lá, do confinamento sem volumoso. O que a gente tem? A gente tem um desafio metabólico muito grande para o animal, né? E a gente pode incorrer em alguns distúrbios metabólicos. Nós temos trabalhado também, nós estamos com dietas aí bastante adensadas e usando sem volumoso, bem seguras. Só que a gente tem um certo, em termos de desempenho, em ganho médio diário por dia, ele é inferior aos demais, né? A ordem de 1.300, 1.400 kg dia. E aí, a gente tem que pensar que como ele tem um consumo muito grande de concentrado, é claro que a maioria é concentrado, quando o valor do concentrado dos grãos estão muito maiores, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de fechar essa conta, né? Mas é uma estratégia interessante. Então, show. Tem que ter um acompanhamento profissional bem próximo para estar trabalhando junto para ter essa eficiência. Do confinamento TIP, talvez seja uma forma simples de você, dentro da sua própria estrutura, né, montar essa estratégia do TIP, do confinamento a pasto. Mas também requer bastante detalhes, porque também ele vai comer uma grande quantidade de concentrado, de novo, na ordem de 1,8 a 2,2% do peso vivo. Tem que ser bem adaptado esse animal, e essa adaptação ele vai ter acesso a pasto, depois a gente vai, né, tanto no volumoso lá, sem volumoso, tem acesso a pasto, pois ele é restrito, fechado. E esse a pasto continua tendo acesso a pasto, mas ele tem que dar uma velocidade de consumo, que o quanto em 15 dias eu tenho que esse animal está comendo aí pelo menos 1,6, 1,7% do peso vivo em concentrado. Então tem uma velocidade rápida de adaptação, precisa ter. Normalmente eu recomendo esses 2 tipos de confinamento para animais um pouco mais pesados, animais acima dos seus 420 quilos, tá? Porque eles vão ficar menos tempo no processo. E os outros, nós podemos, no sistema convencional, a gente pode pegar um animal mais jovem, mais leve, fazer dietas de crescimento, porque dieta de crescimento sem volumoso é muito complexo, porque normalmente elas são adensadas em energia.
né? Certo, Então, se ela é muito densa, o animal acaba que muitas vezes não se desenvolve a sua estrutura de carcaça, não cresce, e ele fica um animal de baixa estatura e começa a engordar, né? Porque tem muita densidade energética. Então, animais jovens, mais leves, acima de 300 quilos, por exemplo, que a gente confina em algumas situações, a gente prefere o convencional. Porque o convencional você tem condição de fazer uma estratégia nutricional de dieta de crescimento por um certo período, até atingir seus 370, 380, 390 quilos, e depois embalar ele para terminação. E normalmente a gente imprime um ganho maior também nessas dietas convencionais. O ganho de peso é maior. Desculpa. E se a gente adensar demais também o animal mais jovem, mais leve, a gente vai um pouco contra aquela questão de explorar a carcaça, fazer o animal crescer, buscar Sim. aquele boi de 20 arroba, aquele boi de 22 arroba, diluir custo, né? Claro que dentro de um Sim. preço acessível de produção, claro, né? Mas a gente vai um pouco contra isso. Exatamente, é isso aí. Independente dos três tipos de confinamento, seja tracional, tipo sem volumoso, né, os três são muito desafiadores, né? Mas eu acho que um dos grandes segredos desse confinamento é uma adaptação bem feita, né, Renato? Perfeito, Adriano. A gente tem sempre falado isso, que o sucesso de um confinamento está na adaptação. Você imagina, vamos pensar assim, entre aspas, né? Um trauma que o animal tem, que vem de um pasto, escolhendo o que ele come, comendo forragem in natura, muitas vezes comendo concentrado, um proteinado de alto consumo, mas come 2 quilos, 3 quilos por dia, e de repente a gente fecha ele, começa a fornecer um alimento ensilado, que tem um sabor diferente, um paladar diferente, a microbiota ruminal não está adaptada àquele tipo de alimento. Pior ainda, um animal que às vezes está em déficit nutricional, vem magro, né, judiado, aí ele recebe uma pancada de nutrientes que não estava adaptado, de alimento e nutrientes que não estava adaptado àquilo, e aí acaba que ele tem um estresse muito grande nesse processo, não só de manejo, mas também em termos de nutrientes que ele está recebendo, de alimentos que ele está recebendo. Então a fase de adaptação, que vai aí de 14 a 20 dias, dependendo das estratégias que a gente usa, ela é talvez o mais importante em todo o processo de confinamento. Se a adaptação for bem feita, eu tenho uma segurança muito grande que o resultado vai ser positivo. Se a adaptação for mal feita, nós vamos ter uma dificuldade um pouco maior. Por isso que esse cuidado, esse carinho precisa ser muito intenso. Volto a dizer, aí vem a equipe para estar sabendo fazer isso, né? Porque a gente trabalha com esse atendimento, né, Adriano? Orienta, capacita, mas a operação, o dia a dia é a equipe que está na fazenda conduzindo. Perfeito. Né? Então Perfeito. A gente tem que ter essa consciência. E o tanto que é bom, né? Essa é uma das nossas funções, né? Fazer essa extensão de informação, né? Isso é muito gratificante a gente ver os resultados, né? E ver também o ser humano crescendo, né, Adriano? Isso é bacana demais, cara. As pessoas vão entendendo, vão se qualificando, vão melhorando em todo o contexto, né? Inclusive não só profissional, mas também pessoal. Isso é muito bacana. Joia. Ô, Renato, então nós estamos aí faltando 15 minutos para encerrar. A gente tinha uma programação inicial aqui, estamos cumprindo ela, né, dentro do pré-estabelecido. E a gente reservou aqui uns 10 minutos para perguntas, né? Tem várias perguntas aí, onde a gente já pode estar colocando, tá? Então, eu já queria fazer a primeira pergunta para nós, né? A gente responde ela... Então, você já pergunta e já responde ao mesmo tempo. Gostei. Bom. Vou começar. Até o Renato Tamiro aí, obrigado, Tamiro. Renato Rosa está prestigiando a gente aí, deu até um confinamento de vaca na seca. Seria um assunto para uma segunda live. Vamos pensar nisso aí, com certeza. Podemos pensar. Com certeza é uma estratégia que vai crescer. Quando muito bem feito, né? Uma sugestão de tema, joia, muito obrigado. Uma pergunta aqui, rapidamente aqui, a Jéssica. Jéssica perguntou se o confinamento de grão inteiro é bom, vale a pena? Essa eu deixo para você, é fácil de responder. Não, é questão de análise. Eu, particularmente, minha opinião, primeira coisa é a análise econômica. A conta fecha, você está ganhando dinheiro? Claro. Beleza, né?
sabendo que a gente vai ter uma eficiência menor. Tanto é que quem acompanha confinamento de grão inteiro vê a quantidade de grão inteiro que sai nas fezes. Então você tem uma baixa taxa de aproveitamento desse grão. Agora, se a conta fecha, vamos discutir. Aí a pergunta é, eu posso ser mais eficiente usando um outro sistema? Essa é a pergunta. A gente já tem usado hoje sem volumoso, com grão moído, com eficiência melhor. Tá? Então aí temos que discutir isso. Talvez, mas a operação é menor. Vamos discutir. Tá? Eu, particularmente, eu não gosto de desperdício, sabe? Eu não gosto de desperdício. Desperdício, para mim, é um problema seríssimo na minha cabeça. E o grão inteiro a gente tem bastante. É isso aí. Eu tô olhando, participando, aprendendo e tô também pegando aqui o feedback da turma, as perguntas, né? Aqui o Marco Túlio perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. A gente vai disponibilizar depois. Começaram a aparecer perguntas. Tem um monte de pergunta aparecendo aí, né, pô? Bastante gente, bacana. O professor Juliano está aí conosco também. Obrigado, professor Juliano. Que legal, nós temos que fazer a nossa. Você até me convidou, nós vamos fazer a nossa. Breve aí, né, professor? Vamos lá junto. Show. Minha mãe minha mãe participa de todas, cara. Tá acompanhando a gente aí também. Mas vamos lá nas perguntas. Ficando bom, hein? Fernando Almeida perguntou se o CRIP pode ser um fator de desmama mais cedo. Falar um pouquinho de CRIP, que não deixa de ser uma forma de adensar, né, com encurtar ciclo, né? Pode, claro que pode, né? Tem que pensar, né, se realmente vale a pena, né? Porque, de novo, a gente volta naquela história. Para o bezerro desmamar pesado. Quando eu coloco CRIP, uma grande vantagem é você também descansar a mãe. A gente pode entrar, né, com uma estratégia de CRIP para fazer o animal desmamar mais cedo. Tem estratégias aí de CRIP feeding, de desmamar bezerro aí com 4, 5 meses de idade, mas comendo uma grande quantidade de concentrado. De novo, com uma grande quantidade de concentrado, aí você desmama o bezerro. Vai fazer o que com ele depois? Se for dar continuidade, ok. Se for soltar no pastinho ruim, não faça, que vai ter um problema muito sério. Show. Obrigado. Alguém eu vi que perguntou TIP, aí chama terminação intensiva a pasto, né? TIP é terminação intensiva a pasto, e uma das estratégias do TIP é confinamento a pasto. Rapaz, tem uma pergunta do nosso amigo Panamém aqui, Agropecuária Bonanza. Nem ouso ler. Opa! Rapaz, tô custando ler o português. Depois a gente vamos pegar as perguntas, né? E responder diretamente para a turma aí. Isso, legal. Né? Eu acho que a gente precisa fazer isso, acho que é bem legal. Sim. E obrigado por estarem participando conosco, né? A live é internacional, Panamá, Estados Unidos. Poxa, bacana. Mateusão, prestigiando você, né? Sua primeira live, né, Adriano? Primeira sua e tá bacana aí. A turma veio todo mundo, ó. Que bom. Cara internacional. É isso aí. A Campo, ela arrasta multidões. Vamos lá. Renato, então, assim, esses confinamentos que você, né, tem rodado aí, tem acompanhado a turma, quais as fontes de volumoso que a turma mais tem usado? A gente já falou um pouco de silagem de capim, né? Alta produção, quando adubado, responde bastante, né? Sim. O que você tem a falar sobre esse assunto? Então, normalmente, o volumoso mais utilizado que a gente tem trabalhado são silagens de milho e silagem de sorgo. Tá? Mas tem entrado muita silagem de capim também. E como você disse, Adriano, a gente tem fazenda já hoje, está produzindo mais de 100 toneladas por hectare de silagem de capim. Nossa, sensacional, né? Então, assim, 100 toneladas de silagem de capim é um volume muito grande. E então isso é uma grande oportunidade. Então a gente tem que começar a se perguntar, eu sou eficiente em produzir silagem de milho? Claro que a silagem de milho, vamos pensar assim, seria ótimo, né? Mas será que eu sou eficiente? Se eu não for, eu vou passar para produzir sorgo. Né? Então assim, silagem de capim e silagem de sorgo são as mais usadas, até pela facilidade operacional. Silagem de milho e silagem de sorgo, silagem de capim tem entrado bastante, tem fazendas que só estão usando silagem de capim hoje, até por essa facilidade de produção. Silagem de cana-de-açúcar, também é uma outra opção, que muitas fazendas têm cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar in natura, o problema da cana-de-açúcar in natura é a operação, tá? Operação um pouco mais complexa. Operação de guerra, né? Exatamente. E também bagaço de cana-de-açúcar. Lembrando que bagaço, como o nome diz, é bagaço. Não tem muita coisa. Mas ele serve de volumoso.
Mas as novilhas lá, o Daniel tá conosco também aí, parabenizar ele também pelo trabalho na São Joaquim lá, fantástico, engordamos lá, as novilhas estão engordando demais, estão gordas, um bagaço, 10,8% de bagaço na dieta, e o resto é concentrado, então lindas, 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 então é tudo a estratégia, operação, pessoas capacitadas, uma boa nutrição, que nós temos para oferecer aos nossos parceiros, e a gente tem sucesso. Show, eu acho que fica válido fazer até o convite, né, o Daniel, o gerente aí da Fazenda São Joaquim, Fazenda da Campo, convite a todos os amigos aí, todos os clientes da Campo, quiser conhecer, uma fazenda enxuta, pequena, porém com bastante lucratividade, né, e bastante processo dentro da fazenda, porém com ótimos resultados. Exatamente. Entra com seriedade, né? O Daniel é um cara muito sério, um cara que trabalha certo, a equipe toda ajustada. Exato, bacana, ótimo, parabéns. Ótimo. Parabéns a ele, isso aí. Renato, então acho que a gente já vai meio que caminhando para o final aqui. Falta aí, meus cálculos aqui, 7 minutos, né? Vamos começar um pouquinho antes. Sim. Rapidamente, a gente falou muito de confinamento e tal. Rapidamente, daria para falar aqui, em poucos minutos, ganho compensatório, ganho em carcaça. A turma já está mudando bem a visualização sobre esse assunto, né? Entendendo bastante. Será que dá para a gente falar um minutinho aí sobre ele? Que é muito ótimo, importante, né? ótimo. Então, assim, a primeira coisa, né? O objetivo nosso de confinamento é ganhar dinheiro, certo? Ótimo, a pergunta que você fez. Primeira coisa é que o que te dá receita? Carcaça. Então, o fator mais importante é ganho de carcaça. Não é ganho médio diário. Ganho médio diário, você coloca às vezes 1,6 kg, 1,8 kg, que veio de ganho compensatório. E que isso não vai ser convertido em carcaça. O que é o ganho compensatório? Ganho compensatório é uma compensação por um período X, né, de crescimento de órgãos, crescimento de componentes que não são carcaça. Não carcaça, exato. Ou seja, vai crescer tamanho de rumen, papilas, enterócitos, vão crescer, o rumen principalmente vai crescer bastante. Tamanho de víscera, volume de sangue, né? Tamanho de vísceras, exatamente. Então vai ter mais sangue. Isso tudo não é carcaça. Então, às vezes, você tem um GMD altíssimo, muito alto, e isso acontece em animais que vão entrar num confinamento, principalmente que passaram por um déficit nutricional anterior, e o ganho compensatório ele pode chegar a até 360 gramas, até 380 gramas de ganho médio diário, entre aspas, não é ganho diário, mas de crescimento de vísceras de todos estes órgãos, que é uma ilusão, né, Adriano? Exato. A gente está achando que está ganhando peso, mas não está tendo uma eficiência em converter isso em carcaça. Então, o que importa para nós é ganho de carcaça. Por isso que é importante... Pode concluir. Desculpa. Pode concluir. Não, só por isso eu falo que é importante. Muita gente quer vir com um animal magro para poder dar ganho de GMD alto, mas não converte isso em carcaça. A gente quer que o animal venha sempre uma curva contínua de crescimento de ganho de carcaça. Isso é o mais eficiente que a gente pode fazer no animal. O que a gente tem enxergado é que realmente vem mudando essa conceitualização da turma, né? Isso é importante. Sim. E quando a gente pega os números de um confinamento que foi, os animais passaram um processo de pré-condicionamento, início de fornecimento ali de um proteico energético, uma ração de baixo consumo, né? Você vai vendo que os números de rejeição de coxo são muito baixos. Né? Sim, isso animal é muito bom, né? Foi muito bom você tocar nesse assunto, Adriano, porque outra estratégia que diminui o índice de redução, o índice de refúgio de coxo, chama-se confinamento de recria. Cara, se você faz um confinamento de recria, no ano seguinte, olha só, você desmama o bezerro, faz a recria intensiva, né? E no próximo ano, os animais estão no confinamento. Nós estamos abatendo animais de 20 meses, 22 meses. Você não tem refúgio de coxo, porque aquele bezerrinho já sabe o que é coxo, já sabe o que é aquele sistema de alimentação. Então, outra estratégia interessante, você não tem, ou diminui muito o refúgio de coxo. Olha que cenário, né? Uma meta bem trabalhada, é claro. Um animal com uma boa genética, com uma mãe bem nutrida, bem nascido, tá? Comendo Perfeito. Tá? Desmamado na entrada da seca, sequestrado ou
passar do processo de confinamento de recria na época certa, com a dieta ajustada, né? Nas próximas águas, você solta esse animal num bom rotacionado ou numa boa pastagem, com proteico energético de qualidade, bem ajustado, fornecimento, logística, e depois você confina ele no próximo ano. Olha o ciclo. Olha o boi J4 Perfeito. aí, olha o boi valorizado. Perfeito. Olha o boi 22, né? 22 meses com 22 arrobas. Esse é chique, Bora fazer. Bora né? fazer. É isso aí. Ô, Renato, nós temos, assim como combinado, nós reservamos 3 minutos, tá, para agradecer todo mundo. Tá? Então, nós temos exatamente 3 minutos. Não vai dar para responder todas as perguntas, né? A gente vai responder depois, vai disponibilizar a live. Né? Quem tiver mais interesse, a gente responde, né? Manda um e-mail, alguma coisa, entra em contato com a gente. Tá? Então, a gente tem 3 minutos para agradecer. Eu queria deixar só uma mensagem final, rapidamente, tá? E um agradecimento. Tá? Então, a mensagem final que eu queria dizer é o seguinte: a intensificação é um caminho sem volta, porém deve ser muito bem planejado e constantemente avaliado e checando os índices pré-estabelecidos. Ou seja, a intensificação é um carro, né, que tem que ser dirigido, Perfeito. Ele acelera muito e quem está dirigindo ele tem que ser um exímio piloto, porque senão é perigoso dar um acidente aí. Exatamente, é isso aí, cara. Perfeito, perfeito. Joia, e só para finalizar aqui, eu só queria agradecer a Campo pela oportunidade dessa prosa boa, agradecer todo mundo, né? A gente chegou aí a mais de 100 pessoas interagindo com a gente. Muito obrigado, e a palavra está com você, Renato. Eu que agradeço, Adriano, a Campo também, pelo convite, a gente está fazendo isso daqui. Muito bom a gente estar discutindo sobre esses assuntos. Não foi um assunto diretamente ao confinamento, mas para a gente poder pensar. Eu acho que isso é fundamental. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí conosco participando, interagindo. Muitas perguntas eu vi, né? Os parceiros estão conosco sempre aí. Está aí a Fernanda, que é uma parceira nossa também. O Zé Abel, que está conosco. Sempre legal. A turma boa, né? Obrigado pela participação. E todos vocês que estão conosco. Isso é para isso que a gente está aqui, para discutir, para trazer ideias, para a gente poder realmente crescer um pouquinho mais cada dia. Que Deus nos abençoe, que a gente possa passar por esse momento difícil aí bem rápido e que com certeza nós estamos aprendendo bastante com tudo isso aí e vamos sair melhores do que nós entramos. Obrigado a todo mundo aí que está conosco. Eu que agradeço, professor. Vamos acreditar na pecuária. Ela é muito boa. Sempre. E está carregando esse país, né? Esse agronegócio. Esse agronegócio. O Joãozinho está conosco. Obrigado Valeu. A todo mundo aí. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite, boa noite. Ó, acabamos no tempo certinho, hein? 15 segundos. Programação, obrigado, né? Metas. É isso aí. Obrigado, Gilberto. Um abraço a todo mundo aí. Valeu. Grande, Gilberto. Abraço. Marcos Vinícius. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Boa noite. Boa noite.